é raro que a gente tenha acidentes aéreos. Não é tão raro que a gente tenha acidentes com animais no porão, porque eles acabam viajando junto com a bagagem e a gente sabe muito bem quantas bagagens chegam danificadas por aí o tempo inteiro. Olá, eu sou Priscila Xavier e esse é o nosso R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que gera bastante dúvida nos tutores de pet: as viagens. Qual é a melhor maneira, a forma mais segura, o que devemos, nos atentar e muito mais. Por isso, eu recebo aqui hoje o Diniz Viegas, que é veterinário e especialista em viagens com pets. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. Doutor, já começo perguntando, quais são os primeiros passos que os tutores de pets devem ter nessa atenção, devem ter essa atenção voltada no momento em que decidem viajar com os animaizinhos? Quais são os primeiros passos ali? Primeiro passo, sem sombra de dúvida, é a busca de informação, tá? Os requisitos para essa viagem vão variar drasticamente dependendo da forma como você vai viajar, do destino para onde você pretende ir. Então, passo zero é você buscar informação de como viajar com o teu pet para o destino que você pretende ir. Agora, uma coisa essencial é que esse pet ele sempre esteja frequentemente indo ao veterinário, mas é necessário ter uma documentação específica. Existem vacinas que são obrigatórias para que esse pet possa viajar, seja de ônibus, seja de carro, de avião? No geral, via de regra, a gente vai ter a antirrábica, né, como sendo a vacina que é obrigatória tanto por lei no Brasil, né, no geral, quanto para as viagens, tá? Dependendo do destino que você estiver indo, outras vacinas podem ser necessárias. Então, no caso de cão, ali a vacina múltipla, a vacina da gripe. No caso do gato, a múltipla, né? Mas, em geral, essas extras vão pegar mais para cão do que para gato, tá? Porque, às vezes, esses cães eles vão precisar ficar em estadias onde eles vão estar compartilhando o local com outros cães. E, por isso, os locais acabam se preocupando também com vacinas, com sinomose, parvovirose, a gripe. E a gente acaba tendo essa exigência extra, por assim dizer. Mas a obrigatória, via de regra basal, é a antirrábica, que vai valer aí para praticamente o mundo inteiro. Agora, tem alguma documentação específica, um atestado que é preciso levar caso seja parado por algum órgão fiscalizador, alguma coisa desse tipo? Em viagens nacionais, a gente vai estar falando de um atestado de viagem nacional. Tá? Ele deveria ser utilizado em todo tipo de viagem, embora em viagens de carro ele não seja tão tradicionalmente requisitado, tá? Mas deveria. E em viagens internacionais, a gente, em geral, vai ter o CVI, que é um Certificado Veterinário Internacional, que é um documento que vai funcionar parecido com o nosso visto de viagem, né? Se a gente fizesse aí um paralelo com o ser humano, seria o visto de viagem autorizando o pet a embarcar para aquele país de destino específico. Agora, é importante a gente falar também, doutor, que não funciona dessa forma, assim, decidi viajar, vou com o pet ao veterinário, quero ir atrás desse atestado, tá tudo certo, vamos lá. Gera um tempo, leva um tempo para que essa documentação seja levantada, para que a vacina, para quem não deu vacina, possa surtir efeito também. Tem todo um tempo, né? Sim. Isso, inclusive, é um dos fatores mais comuns de problemas que a gente enfrenta no dia a dia trabalhando com viagens, né, que são os tutores que não sabem disso e às vezes vêm mal informados ou da internet ou de uma pessoa que não sabia o que estava dizendo e acaba passando uma informação equivocada. E às vezes a pessoa vem querendo viajar no mês que vem, querendo viajar na semana que vem e se depara aí com um prazo muito comum. Quando a gente fala, por exemplo, de Europa, que é o destino principal internacional que a gente faz. São 4 meses e pouco, né? 4 meses e meio aí aproximadamente, é uma estimativa que eu costumo passar bastante, porque a gente tem todo o trâmite ali, desde o microchip, vacina, sorologia, emissão de CVI, tem toda uma burocracia em cima daquilo ali que não é acelerável, né? Não tem atalho para a gente tomar. Existem países que permitem alguns tipos de atalhos, legalmente falando mesmo, né? Sem irregularidades, né? Mas Europa, por exemplo, não é um deles. Tem países que a gente consegue fazer o preparo em um mês. Tem país que leva quase um ano. Japão, a gente está falando de 7, 8 meses de preparo, por exemplo.
Então, assim, varia muito de país para país e às vezes a pessoa não está ciente disso, às vezes ela é mal informada, seja na internet, seja buscando, às vezes, um colega que não está ciente do protocolo correto ou atualizado, que seja, e acaba chegando lá e tendo uma má notícia nas minhas mãos quando descobre que vai ter que segurar um pouquinho a viagem ou que o pet vai precisar ficar com um amigo, com um familiar e viajar só depois. Isso acontece com alguma frequência. Nossa, então é necessário ter todo um cronograma. Assim como a pessoa se organiza para viajar ali, é preciso também fazer isso com o pet, né? Sim, bastante. Bastante mesmo. Agora, outra coisa que gera bastante dúvida nos tutores é com relação ao transporte. Por exemplo, eu viajei recentemente, eu tenho um cachorrinho que é um maltês, é o Lioto. E viajei de carro com ele, o Lioto já está acostumado, mas eu uso uma cadeirinha, tem uma cadeirinha para carro que prende no cinto de segurança, para ônibus, para os aviões, né, para as viagens por meio do aeroporto. Também tem toda uma forma de fazer esse transporte, né? Sim, isso vai variar de acordo com o modal de transporte que você está utilizando, tá? Existem normas específicas para cada um deles, mas via de regra ali, quando a gente está falando de pets de pequeno porte, você vai estar lidando com bolsas flexíveis. Tem que tomar cuidado, cada companhia aérea hoje em dia tem o seu tamanho máximo de bolsa, com suas dimensões permitidas. As companhias de ônibus costumam ter também suas normas. Então tem que checar na companhia que você vai utilizar para a viagem qual é a dimensão que você pode utilizar, qual é o peso máximo que você pode carregar, e aí sim poder definir qual vai ser o formato exato da viagem. Ainda tem isso, né? Cada companhia tem o seu tamanho específico, a caixa específica, precisa ir um pouquinho antes também no aeroporto, chegar com essa companhia aérea para ver como é que vai fazer esse transporte, né? No geral, isso a gente consegue resolver pelo próprio site da companhia aérea, costuma estar bem informado, tá? Com algumas exceções, né? Algumas companhias aéreas às vezes colocam informações ali que elas são pouco precisas, né? E eu brinco muito que nessa parte de viagem a gente tem que ser muito regrista, né? Vale o que está escrito, a gente tem que seguir aquilo ali. Então, quando a gente tem, por exemplo, companhia que coloca que não tem limite de peso na cabine, mas que o pet precisa estar confortável dentro da bolsa. O que é estar confortável dentro da bolsa? Né? E aí fica sujeito a pessoa que está te atendendo na hora do embarque achar que o seu pet está confortável dentro da bolsa. E aquela pessoa não tem um médico veterinário por trás ali fazendo o embasamento. Então você fica totalmente sujeito a uma análise totalmente. Porque é Fugiu a palavra. subjetiva ali, né? Exatamente. Agora, por exemplo, no ônibus de viagem. Eu, por exemplo, deixei de viajar algumas vezes de ônibus porque não sabia exatamente como seria feito o transporte do Lioto. O Lioto é um porte pequeno. No caso dele, ele pode ir na bolsa, é flexível, é na caixinha, é um assento à parte. Como é que funciona isso também, doutor? No geral, vai ser na bolsa também, tá? Mas isso também vai variar de acordo com a companhia. Hoje em dia, a gente não tem normas que sejam por base de lei, né, segurando as companhias, sejam de ônibus, sejam de avião, a normativas específicas. Então, cada uma delas acaba tendo uma flexibilidade para regular aquilo que acha melhor dentro da sua operação. Né? Então, isso deixa a gente sem uma resposta muito direta para uma pergunta desse tipo. A gente tem que confirmar com a companhia que você está comprando ali a tua passagem de ônibus, quais são as regras deles para transporte de pet e, eventualmente, mudar de companhia se a regra não atender aquilo que você espera. Agora, algo que eu percebi que muita gente ficou com dúvida foi depois do episódio do cachorrinho Golden Retriever, que acabou, o Joca, que acabou morrendo durante uma viagem. Como ficou a regra para o cachorro de porte maior, para os animais de porte grande? Eles ainda podem ser transportados no, digamos, bagageiro, não sei exatamente o nome, do avião? Como é que está funcionando? Como é que o tutor pode se organizar para poder também embarcar com esse pet? Isso é uma coisa que, infelizmente, tem casuística, né, de óbitos ou de acidentes de pets que viajam no porão, né, ali junto com a bagagem. Hoje, infelizmente, a gente fica um pouco restrito de opções, tá? Porque no Brasil a gente ainda não tem uma lei que determine que o pet pode viajar na cabine com o tutor.
Inclusive foi a base, né, foi o início do que se propôs na Lei Joca, né, que surgiu ali nessa época. Porém, já foi mudado bastante o texto e esse texto já flexibilizou tudo que não deveria estar sendo flexibilizado. Né? O texto atualmente está bem diferente do texto inicial, né? E já não tem mais essa obrigatoriedade da companhia aérea carregar o animal dentro da cabine, o que é algo que eu já cansei de ouvir de tutor, do tipo, eu pago pelo assento, mas eu quero o meu animal comigo, né? Mas mesmo assim, as companhias aéreas, elas não chegam junto, né, nessa parte, elas não se importam em efetivamente resolver essa parte, né? E a nossa legislação, ela acaba dando voltas em círculo ali e não resolve o problema de fato. Então hoje, os cães de porte grande, algumas companhias acabaram restringindo o transporte, né? E aí resolveu tapando só com a peneira, né? Não parou de levar o animal para viagem. E outras seguem levando no porão, né? Para a gente conseguir levar na cabine, a gente precisa de recursos como pet de apoio emocional ou cães de serviço, né? Só que pet de apoio emocional hoje não tem um embasamento legal bem sedimentado, né? Bem solidificado. E cão de serviço é um processo longo, demorado, caro, que geralmente a pessoa não vai ter tempo de fazer. Então, a não ser aquela pessoa que realmente tem um cão de serviço já, porque já tem aquela necessidade real ali, ou a pessoa que já tem um planejamento de uma viagem muito frequente, como eu tenho clientes que fazem viagens aí a cada 2, 3 meses de avião com cães de porte grande e tornaram seus cães de serviço para este fim, a gente acaba tendo as mãos quase que atadas em relação a isso. Muitas vezes eu oriento os clientes que busquem advogado para entrar com liminar na justiça, garantindo o direito do animal a embarcar ali na cabine. E, no geral, isso até funciona, mas depende um pouco do cenário, depende do destino para onde a pessoa está indo, depende da companhia aérea que a pessoa está utilizando. Tem cenários que depende até do modelo da aeronave que a pessoa vai viajar. Nossa. Então, é realmente uma coisa muito complexa, um campo muito complexo a gente conseguir tirar esse pet de porte grande do porão e colocar ele na cabine junto com o tutor. É algo que a gente sempre trabalha para tentar, a gente sempre está buscando caminhos para fazer isso acontecer, né? Porque até filosoficamente mesmo é óbvio que a ideia geral é que o pet voe com o tutor, né? Mas infelizmente nem sempre isso é uma possibilidade para a gente, porque a gente fica sujeito a regras que não dependem da gente. E acaba sendo, né, como o senhor disse, até mesmo questionável, porque a gente tem visto o mercado pet crescendo cada vez mais, né, se expandindo cada vez mais, até mesmo nessas questões de viagens, e isso acaba dificultando um pouco, né, porque o pet acaba se tornando um membro da família, ele é um membro da família. Sim. Então o tutor quer viajar, quer levar o seu membro junto, isso acaba dificultando ainda mais a vida desse tutor, né? Sim, bastante. E a gente vê com frequência cães de apoio emocional viajando sem causar problemas. Eu tenho diversos pacientes que são cães de serviço, que já viajaram, por exemplo, para os Estados Unidos, isso é muito frequente, né? Lá o cão de serviço é uma instituição muito mais solidificada do que aqui. E esses pacientes, eles viajam com total tranquilidade. Eu tenho foto de pastor alemão dentro do avião, no pezinho, assim, do tutor, deitadinho. Eu tenho um videozinho no Instagram que é da Sharon Stone. A Sharon Stone foi para os Estados Unidos e eu mandei ela para lá. Não a Sharon Stone, a atriz, obviamente, é a cachorrinha. E esse videozinho mostra ela indo. O tutor dela tinha mais de 80 anos. Era um Nossa. senhorzinho. Ela também era uma cadelinha idosinha. Então, assim, era muito fofinho o vídeo. A situação foi muito fofinha. E ele indo ali e ela sentando no assento ao lado dele. Né? Então, assim, é muito tocante a gente conseguir ver isso. Né? E, infelizmente, um pouco depois que isso aconteceu, a regra mudou. E a gente teve a parada dessa companhia que fez essa viagem, levando cães de apoio emocional simples, por assim dizer, né? E aí essa viagem já não seria possível hoje como foi naquela época, né? Mas foi muito legal de acompanhar, foi um processo muito bacana e que poderia ser replicado de forma muito simples, né? Sim. A gente vê hoje aí na legislação um texto atual falando que o tutor tem que se responsabilizar por danos na companhia, na aeronave, se o cão fizer algum dano, tem que se responsabilizar pela limpeza. E assim, não dá pra gente deixar de traçar um comparativo com o ser humano, né? Se você tiver um filho e o teu filho pequeno viajar e ele tiver um episódio ali, sujar,
o assento que você está utilizando, a aeromoça não vai te entregar ali um papel para você limpar, entendeu? Então, assim, essa higiene, ela é responsabilidade da companhia aérea, né? Pode se colocar, como se coloca tradicionalmente em carro, uma capa em cima do assento para que o animal possa ficar. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, assim, existem diversas formas que isso poderia ser resolvido de uma forma extremamente amigável tanto ao animal quanto ao tutor, né? E que a gente conseguiria trazer ali um benefício gigantesco a essas viagens, né? E infelizmente isso não é feito, isso não é procurado. Até na época que teve o episódio do Joca, eu fiz questão de entrar em contato com a companhia aérea, né, que teve o episódio, e me dispus. Eu falei com eles, eu falei, olha, eu trabalho com isso, vamos sentar para conversar? Vamos sentar para colaborar? Vamos tentar achar um caminho? Alguma coisa que fique legal em relação a isso, para que vocês possam melhorar esse processo, para que esse tipo de episódio não ocorra de novo? E a minha mensagem está até hoje sem resposta, né? Então, assim, realmente não existe um interesse claro, dedicado em resolver isso hoje nas companhias aéreas que atuam aqui no Brasil. Que a gente pode lamentar, né? Porque isso poderia Profundamente. poderia tornar aquela viagem da família ainda mais memorável. Isso poderia até mesmo, talvez, quem sabe, aumentar as viagens de determinada companhia aérea, porque o tutor que tem ali o seu pet vai querer embarcar com ele, né? Se tornaria um fiel ali daquela companhia Não, aérea, né? sem sombra de dúvidas, isso seria um fator de decisão do tutor ali na hora da escolha da companhia aérea, não tem a menor dúvida disso. Isso aumentaria o ticket médio também, porque certamente, como eu já te falei, tem muitos tutores dos quais eu já ouvi, eu pago a passagem do meu cão, eu pago pelo assento, eu quero que o meu cão vá comigo. Então, assim, a pessoa não quer, as pessoas já estão traumatizadas com essa história de viagem no porão, né? E é compreensível, né? Porque existem os acidentes, né? A gente acaba tendo que fazer muitas vezes e, conforme eu oriento, né? Não é sempre que vai ter problema, né? Eu já tenho mais de 500 animais espalhados pelo mundo, muitos deles foram em porão ou foram como carga viva, e até hoje eu nunca tive complicação em relação a isso na minha casuística específica. Mas a minha casuística específica, ela é uma casuística de animais que eles vão bem preparados, que tem todo um suporte, que tem todo um trabalho sendo feito em cima. Então, acaba facilitando um pouco certas coisas, né? E também conta com a sorte, né? De nunca ter tido um problema que não Sim, dependesse da gente, né? sim. Mas é questão de tempo, né? A gente sabe que é questão de tempo. Até ter o acidente é questão de tempo, né? Então, é, o acidente ele pode acontecer com o avião como um todo também, né? Mas é raro que a gente tenha acidentes aéreos. Não é tão raro que a gente tenha acidentes com animais no porão, porque eles acabam viajando junto com a bagagem e a gente sabe muito bem quantas bagagens chegam danificadas por aí o Sim. tempo inteiro, né? Isso é um problema corriqueiro de quem viaja de avião. E o animal acaba viajando sendo manuseado dessa forma, né, junto com as bagagens. Causando um Não é legal. estresse tremendo também para o animal, né? Sim. Agora, você estava falando do caso da Sharon, que ela foi sentadinha ali no pé do tutor, né? Bem quietinha, deitadinha. Alguns pets, né, acabam ficando um pouco mais estressados durante essas viagens, seja de Sim. ônibus, seja de avião. Como contornar um pouquinho essa situação? Existe, por exemplo, seria viável um calmantezinho natural? Isso é possível ou não? Ou precisa de um treinamento anterior? O que é preciso fazer para poder fazer com que esse pet possa também aproveitar essa viagem? Então, isso vai variar muito de acordo com a personalidade do pet, tá? Existem cães que a gente vai precisar fazer um preparo muito maior e outros que a gente vai precisar fazer um preparo muito menor. Então, o adestramento ele pode estar incluso principalmente em casos mais extremos, tá? Uma coisa que é importante frisar, os animais eles não podem viajar dopados de forma nenhuma, tá? E às vezes é muito comum da pessoa chegar e perguntar, tu tem como colocar alguma coisinha para ele ir dormindo na viagem? Isso não existe, tá? Não pode, nem no porão nem na cabine de forma nenhuma. Mas calmantes de base mais natural a gente pode, tá? E eu uso isso com frequência, inclusive nos meus protocolos. E aí a pessoa tem que, claro, confirmar com o seu médico veterinário qual seria o fármaco adequado para o caso daquele paciente, né? Existem também alguns produtos que eles são utilizados de forma ambiental, que podem ser utilizados em forma de spray ali durante a viagem, que são produtos que acalmam o animal, tanto cão quanto gato,
Então a gente tem as versões específicas para os dois que são feitos para esse tipo de situação e a gente acaba tendo resultados maravilhosos, tá? Eu sempre utilizo muito como exemplo um gatinho que eu atendi que ele foi para o Japão. Foi minha viagem mais distante até agora porque fica difícil ser mais longe que o Sim. Japão. O rapaz, quando ele começou o processo comigo, a minha clínica fica aqui na Tijuca e ele morava na Barra da Tijuca. O gato já passava mal nesse trajeto. Nossa. Na segunda etapa do processo, o rapaz já tinha se mudado para Itaguaí. Então ele tinha uma viagem de quase 2 horas, se eu não me engano, para chegar no Rio a cada vez que a gente tinha que se ver, né? E ele parava múltiplas vezes no caminho porque o gato passava mal, né? E aí a gente fez todo um processo ali, todo um trabalho com medicação, né, com tudo direitinho. E o trajeto dele foi o trajeto mais longo que eu já peguei, né? Foi Rio de Janeiro, Etiópia, Etiópia, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Nossa. Japão. Foram mais de 30 horas de viagem, Nossa, tá? muita coisa. O gato foi na cabine, é claro, né? Porque gato dificilmente vai pesar mais do que o limite ali. E ele chegou super bem, tá? E gato geralmente é o rei de ter algum tipo de estresse durante a viagem. Porque tem muito gato que às vezes vai ter uma cistite por estresse porque mudou de casa, né? Sim. Tem esse tipo de situação com gato, às vezes acaba acontecendo. Então esse preparo do gato ele é muito importante mesmo quando o gato, por exemplo, não é um gato muito estressado. Então mesmo o gato mais tranquilinho, eu faço todo um preparo com ele para evitar problemas pós-viagem que podem surgir ali em decorrência de um estresse. E no caso dos cães, né, para o cachorro não ficar latindo durante a viagem inteira, né, esse tipo de coisa, a gente faz também ali algumas medicações que são justamente visando diminuir o limiar de estresse desse paciente para que ele não fique estressado a ponto de causar problemas para si. Porque ficar latindo durante o voo, no final das contas, vai ser um incômodo, mas paciência. A questão para mim é o pet não ficar mal, não ter consequências desse quadro de estresse que se prolonguem para depois disso. Agora, uma dúvida, né, que eu tenho, por exemplo, eu fiz essa viagem de carro, né, com o meu cachorro. E uma dúvida que eu tinha era, por exemplo, fui numa parada, a gente sempre para um pouquinho, né? Eu digo que é para ele esticar as patas. Mas é aconselhável dar comida nesse momento da parada? Ou o cachorro precisa, e o gato também, né? Eles precisam viajar em jejum e realmente só dar comida quando for de fato parar para descansar ou chegar no destino final se a viagem for um pouco mais curta? Como é que funciona essa questão da alimentação? Tá. Eu vou responder isso criando uma exceção inicial aqui para pets que sejam diabéticos, Tá. tá? Então, para pets diabéticos, tem que falar com o endócrino, a coisa muda totalmente a dinâmica, tá? Mas quando a gente está falando com pets não diabéticos, no geral, a alimentação no dia da viagem ela precisa ser um pouco mais leve antes da viagem, tá? Não precisa viajar completamente em jejum, mas comer menos, comer coisas de mais fácil digestibilidade. Então, por exemplo, o gato ele pode comer um sachê ao invés de comer a ração. O cão também pode comer um sachê ao invés de comer a ração. E durante a viagem, né, se você vai fazer ali uma pequena parada, um biscoitinho, um petisco, alguma coisa para quebrar aquele jejum de forma leve, sem que você encha o estômago do animal para que ele não venha a enjoar depois durante o trajeto. Existe, principalmente em cães, um problema chamado cinesia, que o animal entrou no carro ali, entrou no modal de transporte, ele vai enjoar, ele vai vomitar, né? Então a gente fica, nesse tipo de caso, com o uso de medicação para evitar esse tipo de situação. Mas mesmo um cão que não tem a cinesia ou um gato, se você chega ali e viaja com um animal que acabou de bater um pratão de ração, ele vai passar mal. É que nem pra gente. Se a gente come muito e vai andar de carro, vai andar de avião, a gente vai acabar ficando embrulhado, pode vir até a passar mal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sim, né? Quando a gente lida com viagens mais longas, em geral, eu recomendo que a pessoa leve pequenos petiscos ali até no avião. Às vezes a pessoa abre um pouquinho a bolsinha, dá ali um palitinho, um biscoitinho, um sachêzinho, né, alguma coisinha, para quebrar esse jejum, para o animal não ficar completamente sem nada no estômago durante esse período longo da viagem. E aí, quando chega no destino, aí sim come de forma normal, para poder normalizar aquilo ali, porque aí o bichinho também chega com fome, tadinho. A água pode ser à vontade? Como é que funciona? A água também, a gente não vai encher de água. No geral, a água, dificilmente a gente vai ter aquele pet que bebe água a ponto de se encher de água, né? Geralmente eles bebem de forma mais comedida, então não costuma ser uma preocupação, tá?
Em viagens onde o cão vai no porão, por exemplo, a gente tem que deixar, inclusive, um dispenser de água específico apropriado no transporte dele para que ele tenha acesso à água durante a viagem. Então, a água, no geral, não vai ser um problema nesse Entendi. ponto. Só se o animal for daqueles que bebem água, né, sem parar. Perfeito. Então, para você que está fazendo sua mala, que pretende viajar, tem que preparar a marmitinha do seu cachorrinho, do seu gatinho com petisquinho, para durante a viagem ele poder comer, né, de forma leve, moderada, não passar mal, tá a dica do doutor. Agora, doutor, uma outra dúvida existe alguma raça de cachorro ou de gato que não seja aconselhável viajar com eles ou isso não existe, é um mito? Então, não é que seja um mito, tá? Existem algumas raças, principalmente de cães, que têm algumas ressalvas em relação a viagens, dependendo do modal de viagem que você está fazendo. Então, por exemplo, não dá pra gente pegar um pug e botar num porão, tá? Então, a maioria das companhias aéreas já não permite, né? Pitbull, no geral, eles não permitem que vá no porão porque é considerada, na minha opinião, de forma totalmente equivocada, mas é considerado uma raça agressiva, supostamente. E aí, no geral, o Pitbull tem que ir como carga viva, num avião separado, numa caixa mais reforçada, Entendi. né? Então, existem algumas ressalvas em relação a algumas raças, na forma como a gente pode transportá-las. E existem também, em alguns países, algumas restrições de raça, seja por questão de ser raça considerada perigosa, seja por questão de ser raça braxcefálica, né? Então, alguns países de climas mais quentes, por vezes, eles restringem a entrada de alguns cães desse tipo e gatos braxcefálicos também, né? Então, existem esse tipo de situações. Mas não existe uma restrição global a uma viagem específica, com alguma raça específica. São coisas mais pontuais e depende muito ali do modal que você vai estar utilizando para viajar e do destino para onde você vai. Entendi. A gente está falando muito sobre os pets, né, que tem uma questão de saúde mais tranquila, né, mais regrada. Agora, pets com problemas de saúde, por exemplo, o senhor falou sobre os pets diabéticos, pets com problemas cardíacos. A viagem para eles também pode acontecer de uma forma tranquila? Quais são os cuidados que a gente precisa ter com esses animais? Então, isso é uma coisa que a gente acaba ficando em situações difíceis em alguns momentos, tá? A gente precisa se adequar, né, à situação de saúde daquele pet. Então, por exemplo, um pet que tem um problema cardiológico, ele não vai viajar sem passar pelo cardiologista antes, sem garantir que ele está estável para a viagem, né? Eu já tive paciente com câncer viajando, já tive paciente com diversos quadros viajando e todos chegaram muito bem. Mas é necessário um acompanhamento de saúde adequado prévio a essa viagem, né? Principalmente quando a gente já sabe que esse paciente tem ou é muito predisposto a ter alguma condição de saúde específica, né? Antes da viagem existe ali a exigência, independente do destino, de um atestado de saúde que a gente precisa fazer, né? Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente faz e quando a gente pega esses processos de viagens mais complexos, né, para o exterior, no geral eu já estou acompanhando esse pet há alguns meses, porque o processo demora. Então eu já vou acompanhando desde o momento do microchip ou do momento da sorologia, que seja. A gente tem ali alguns meses de acompanhamento e a gente já vai conversando com o tutor em relação a isso. Já vai vendo qual é o histórico desse paciente, se tem algum problema de saúde conhecido, investiga o que pode ter, né, alguma doença, alguma afecção que aquele pet possa ter e se adequa em cima disso. Lembrando que, muitas vezes, a família está viajando, o pet está doente, não tem com quem ficar, né? Então, por exemplo, eu tive esse cão, era um labrador que viajou para a Espanha e tinha câncer. A família estava se mudando, não tinha com quem ficar. Ele era extremamente bem cuidado, estava estável. A viagem para ele é segura como é para um cão completamente rígido? Óbvio que não. Eles estavam cientes disso, né? Porém, se esse pet fica para trás, ele não ia ter sobrevivido, Exato. tá? Tá vivo até hoje. Amém. Já tem algum tempo que ele foi e tá vivo até hoje, ficou bem. Então, em muitas situações, a gente trabalha em situações que são subideais, mas que a gente precisa saber contornar isso porque é necessário, é uma vida que está em jogo ali e a gente precisa trabalhar para que essa vida possa florescer. Perfeito. A gente conversou aqui com o veterinário especialista em viagens
de Pets, o doutor Diniz Viegas. Doutor, muito obrigada por conversar com a gente, esclareceu as nossas dúvidas, ainda ficam algumas, mas a gente vai retomando esse bate-papo. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Perfeito, eu que agradeço o convite e o espaço para a gente tratar desse tema tão importante e tão desconhecido ainda pelas pessoas no geral. E precisando, pode chamar que a gente volta aqui para conversar mais vezes. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. E esse foi o nosso R7 Fala Comigo. E se você conhece alguém que pode se interessar sobre o nosso bate-papo de hoje, manda esse link, manda o link desse episódio. Obrigada pela sua audiência e eu te vejo na próxima. Até mais.